Bom dia, eu me chamo Luísa Pontes, eu faço parte do grupo Imagens de Teatro e desde a década de 90 eu venho desenvolvendo uma pesquisa em cima da obra do Plínio Marcos. É sabido que o Plínio ele é um autor marginal, né, porque ele deu voz àquelas pessoas que não tinham voz, as pessoas marginalizadas, homossexuais, cafetões, né, prostitutas, né, e ele ficou conhecido por essa sua particularidade. E desde a década de 90 eu venho pesquisando alguns filmes, algumas adaptações que foram feitas de alguns trabalhos deles, né? Por exemplo, A Navalha na Carne, Dois Perdidos na Noite Suja, e tivemos também o Abajur Lilás, né, em forma de curta. Então, assim, a obra do Plínio é imensa, tem uma grande contribuição, e isso deu margem para que algumas pessoas adaptassem a sua obra para o cinema. Então vamos lá. Eu vou começar aqui pela nossa emblemática Navalha na Carne. A Navalha na Carne, no teatro, ela teve duas montagens. A primeira dela foi com a Tônia Carreiro, no Rio de Janeiro, e depois com a Glauce Rocha, né, em São Paulo. E justamente com a Glauce Rocha é que vai acontecer a filmagem. Essa filmagem, essa primeira adaptação para o cinema, vai ocorrer em 1969, a direção do Brás Chidiac. E foi muito importante, por quê? Porque é uma Navalha na Carne mais introspecta, a gravação é feita em preto e branco, né? E você vê uma coisa bem mais intimista, bem mais psicológica, né? Tirando, logicamente, não tirando o teor da obra. E além da Glauce, nós tivemos quem? Nós tivemos o Jesse Valadão e nós tivemos também o Emiliano Queiroz na trama. Aliás, nosso querido Emiliano Queiroz, ele vai tanto estar nessa versão da Tônia Carreiro, né? Era Tônia Carreiro, o Emiliano e o nosso Nelson Xavier, né? Na versão carioca. Como também nessa versão paulista, né? Ele vai estar nas duas adaptações, né? Tanto no teatro e também no cinema. Então foi interessante porque eles trabalharam justamente esse teor psicológico, né? Bom, depois da Navalha, dessa primeira adaptação, nós tivemos em 1997, mais de 30 anos, né? Nós tivemos a Vera Fischer fazendo a Neuza Sueli, né? E nessa proposta da Neuza Sueli, o que foi que aconteceu? Eles fizeram um intercâmbio, uma parceria com a Colômbia, que é um país latino-americano, e aí convidaram o ator, o Jorge Perugorgia, né, e o Carlos Loeffler para poder fazer os três personagens. Então foi bem interessante, porque você vai ver o quê? Uma Navalha na Carne que sai do quarto, sai da pensão, você vê o antes e o depois, você vê uma Neuza Sueli bem mais romântica, simbolista, né? E você vê que eles mudaram o foco. Então é uma versão colorida e a proposta cinematográfica aí é dar uma outra alusão. Você vê uma Neuza Sueli que sai daquela área do muquifo e vai para a luta, né? Ok? Saindo da Navalha na Carne, a gente vai para Os Dois Perdidos na Noite Suja, que é uma obra também muito montada por ele, né? O conflito de dois jovens que brigam por um par de sapato. Então nós tivemos aqui, novamente o Nelson Xavier com o Emiliano Queiroz, nessa versão aí, dos Dois Perdidos. E justamente vai ser na década de 70 que isso vai acontecer, certo? 1970. Então essa versão foi interessante, por quê? Porque nos chama a atenção, né? Pela ousadia dos dois. É uma versão também introspecta, assim como foi a primeira adaptação da Navalha na Carne. Muito tempo depois, no ano 2002, 2003, novamente Os Dois Perdidos ele vai ser montado. Só que agora ele vai ser montado não mais aqui no Brasil, ele vai ser montado fora do Brasil, em Nova York, né? E aí o que acontece? É chamada a Débora Falabella para fazer um dos personagens e o Roberto Bontempo, né? Que vai filmar lá em Nova York. Então também é interessante porque também lá vai viver todas as mazelas, os altos e baixos lá da cidade americana, né? E também houve, você vê que é uma versão também que sai do eixo psicológico e ganha o que? O eixo exterior, né? Também chama muita atenção. Saindo dos Dois Perdidos, a gente vai para o Barrela. O Barrela
Barrela foi a primeira peça que ele fez, em 1958, que foi censurado, obviamente, e logo depois ela vai ser montada, né? Quer dizer, ela vai ser montada em 1990, muito tempo depois, né? E neste caso aí, o Barrela é o quê? Significa a curra masculina, que é o estrupo masculino, e ocorre justamente numa prisão, né? Numa prisão de homens. Então nós temos quem? A direção do Marco Antônio Cury, e nós temos o Paulo César Pereio, o Marcos Palmeira, Cláudio Mamberti, novamente Roberto Bontempo está aqui, Marcos Winter, Cosme dos Santos e o Chico Dias, né? E é interessante por quê? Porque é uma versão bem realista, bem atual mesmo do que acontece, né? Então marca o seu período aí na década de 90. Saindo da década de 90, a gente vai ter dois paralelos aí. O Querô, ele é uma crônica. Querô, uma reportagem maldita. Então nós temos duas adaptações. Nós temos uma em 1977, que a direção é justamente do Reginaldo Faria, e uma outra que vai ser em 2006. Nessa de 1977, o que vai acontecer? Nós vamos ter o Stephen Essessian, a Cátia Delângelo, Cosme dos Santos, Milton Moraes, Ítala Nandi, né? Ivan Cândido, Wilson Grey e Lutero Luiz, né? Eles vão fazer parte desse primeiro momento aí de 77, ok? Também é baseado no livro. Aí, justamente, em 2006, a direção é do Carlos Cortez e outros autores, né? A gente vai ter o Maxwell Nascimento, o Ayrton Graça, Milen Cortez, né? E a Maria Luísa Mendonça, Ângela Leal, certo? Nessa versão aí. Então, foi mais ou menos num período distanciado. Você vai ter o Querô, que é um menino de rua, que é filho de uma prostituta, Querô Querosene, né? A mãe se mata e o menino fica jogado nas ruas, vivenciando todo o drama, né? Então, além do Querô, a gente vai ter também quem? O Abajur Lilás, que é um curta que foi feito por umas alunas do cinema lá de São Paulo, e a direção daí é da Adriana Vilar, o Cláudio Pulli, Daniela Vitorino e Luciana Mello, certo? Essa versão é gravada também na década de 90, ok? É um curta de 32 minutos. E o Abajur é uma obra também interessante, por quê? Porque ele vai falar justamente da questão da ditadura, né? Então a história acontece dentro de um muquifo, de um prostíbulo, onde você tem a figura do cafetão, que determina o quê? Determina o governo, e as prostitutas determinam o povo, né? O povo, ok? Então você vê a dominação, ok? E além disso daí, nós vamos ter essa obra aqui, que é a Rainha Diaba. A Rainha Diaba foi feita por um argumento do autor e foi filmada em 74. O Milton Gonçalves, ele simplesmente arrasa nessa montagem aí. Além do Milton, a gente tem o que? Aldete Lara, Stephen Essessian, Nelson Xavier novamente, Yara Cortez, Wilson Grey, Luther Luiz, o Edgar Gugel Aranha, né? Então marca, por quê? Quem é essa Rainha Diaba? É uma mulher, né? É um homossexual, que toma de conta de um muquifo, né? de um ponto de drogas lá de São Paulo. E ela se sente traída, então há uma briga entre eles e acaba, digamos, uma tragédia, né? Eles acabam se matando mutuamente. Então, o Milton Gonçalves, ele simplesmente arrasa nessa montagem aí. Merecia também uma montagem sair do cinema e ir para o teatro, ok? Então, o que você pode perceber? Que a obra do Plínio Marcos, ela está mais do que viva, e ela não só deu pano para manga para o teatro, mas também para o cinema, né? Então, muito obrigada pela atenção, tudo de bom. E o Plínio, como dizia Neuza Sueli, né? Quem somos nós, né? Será que nós somos gente? Então, essa temática do Plínio, ela está mais viva do que nunca, né? Presente nas nossas vidas, né? Muito obrigada pela atenção e tudo de bom.